Atualmente em Curitiba, apenas 3 estádios são utilizados para jogos profissionais. São eles a Arena da Baixada, que pertence ao Atlético Paranaense, Couto Pereira do Coritiba e a Vila Capanema, que recebe os jogos do Paraná Clube. Porém, por outro lado, na capital paranaense existem outros estádios que também foram palcos de grandes alegrias, tristezas, comemorações e títulos e até mesmo centros de treinamentos de seleções. Estádios que hoje estão inativos e alguns até mesmo abandonados. Olá, meu nome é Alex Machado e estou aqui em frente ao Complexo Poliesportivo Pinheirão. Esse estádio que foi construído em 1972, tendo como proprietária a própria Federação Paranaense de Futebol, que naquela época era dirigida por José Milani. O estádio que tinha um grande projeto está fechado desde o ano de 2007. A última partida realizada aqui foi uma vitória do Cianorte em cima do J. Malucelli por 2-1 pelo Campeonato Paranaense daquele ano. O primeiro projeto do estádio foi criado em 1956 por Ayrton Cornelsen, e a primeira proposta de construção era para ser no centro de Curitiba, onde hoje está localizada a Praça Rui Barbosa. A capacidade de público era para ser de 180 mil torcedores, um projeto ousado, pois na época seria o segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas do Maracanã. Só em 1968 a obra começou a sair do papel. O então prefeito Omar Sabag doou os terrenos em frente ao Jockey Club no bairro Tarumã, uma área de quase 64.500 metros quadrados. Ainda assim, a obra ficou parada durante pouco mais de 12 anos por falta de recursos financeiros, tendo muitas mudanças no projeto original, inclusive na capacidade de público, que mudou de 180 mil para 45 mil torcedores. Um estádio que tinha tudo para ser um dos mais importantes do Brasil, hoje está fechado, com muito mato crescendo aos arredores e nas arquibancadas, com toda a sua estrutura sendo desgastada pelo tempo, um lugar que teve tantos jogos grandiosos dos clubes paranaenses e até mesmo da seleção O brasileira. estádio está fechado desde o dia 30 de maio de 2007. Muitos não sabem o motivo, mas eu vou te explicar. Atendendo a pedidos de credores da federação, a 18ª Vara Civil de Curitiba lacrou os portões do estádio. E o Pinheirão foi meu primeiro jogo, que eu tive a oportunidade de atuar como profissional. Já tinha jogado pela categoria de base, mas no profissional foi meu primeiro jogo. Então, assim, marcou, né? E aí, depois, após, eu fui saber que eu fui o cara a fazer o último gol do Pinheirão, na verdade, né? Eu jogava pelo Cianorte, fiz um gol de pênalti, e nós ganhamos do próprio J. Malucelli, que logo depois eu cheguei no Jota. Mas assim, eu fui saber que eu tinha feito o último gol, né, do Pinheirão, assim, coisa de 5, 6, 7 anos depois. Realmente não imaginava, não lembrava que teria sido eu o último que tinha feito o gol. Mas é uma marca, né? Dá para contar aí pro filho que existia um estádio em Curitiba, que era um estádio que todo mundo gostava de ir também, porque tinha fácil acesso, né? Fácil acesso de ônibus, de carro, era um estádio grande, com estacionamento amplo. E que os 3 da capital jogavam ali, e o pai dele pôde jogar como profissional, fazer o primeiro jogo como profissional e fazer o último gol do estádio, né? Então são histórias que a gente pode contar. É triste, né? Um estádio desse tamanho, onde antigamente você conseguia ouvir o som apaixonado das torcidas que passaram por aqui nessas arquibancadas. Agora, o único som que ele está emitindo é o eco da minha voz. Quando você se remete ao Pinheirão e hoje você viu a atual situação que ele se encontra, assim, é um pouco doloroso, né? Porque foi palco de muitas glórias, na verdade eu prefiro dizer que foram só glórias, né? Poucos sentimentos ruins, poucos sentimentos de derrota. E a gente gosta de reviver isso, né? Porque, como citei, é um sentimento bom, né? É uma coisa assim que te pulsa o coração, que te arrepia, que te enche os olhos de lembranças. Então é muito difícil você não lembrar do Pinheirão e não remeter a algo importante que o Paraná nos trouxe, né? É um sentimento único, é um sentimento verdadeiro. Como eu citei, sempre falo, você troca de carro, de companheira, de emprego, de roupa, mas o sentimento pelo teu time jamais pode ser substituído. Isso não existe, isso é inadmissível, né? No meio do futebol, no meio de uma torcida organizada, de um clube. Então você tem que expressar todo aquele teu amor que você realmente tem. E o Pinheirão me traz isso, essas alegrias, essas glórias, que remete a amizades verdadeiras. Minha família
que também faz parte dessa história. Então o Pinheirão é um sentimento único para nós, né? Uma pena a atual situação realmente dele hoje, como é que se encontra, abandonado, sem aquele calor humano que a gente trazia, né? Porque para nós ali foi indiscutível, nós dominamos o estado nessa época que nós mandávamos os jogos e realmente quem ia jogar conosco ali, não só ali, né? Mas em todos os outros estádios, realmente era um time muito bem respeitado, que tinha realmente uma força única e no Pinheirão isso daí se mostrou muito forte, né? Em todas as vezes que a gente jogou lá. E quando a gente fala também desse sentimento de torcedor, a gente sempre tenta mostrar que a gente, enquanto torcedor do Paraná Clube, a gente é uma família. Aqui a gente não é só torcer, né? A gente vai além da arquibancada. E o Pinheirão, eu gosto muito de me lembrar do jogo contra o Grêmio em 99, que foi a final da Copa Sul, porque nós fomos para Porto Alegre. Fui escondida da minha mãe, inclusive, e ela descobriu pela televisão, quando o jogo começou, mostraram a arquibancada lá em Porto Alegre, e ela me viu pela televisão, foi quando ela descobriu que eu estava lá, e nós perdemos esse jogo lá, vencemos o segundo jogo aqui no Couto Pereira, então nós fomos assim pro Pinheirão com muita garra, com muita vontade, a gente foi com muita sede de trazer aquele título para nós, ele até me arrepia de lembrar, e não deu certo, né? A gente precisava vencer, e nós empatamos aquele jogo, e foi um sentimento assim de muita decepção, né? Mas eu acho que o sentimento de dever cumprido, porque a gente fez o nosso papel naquele momento. O governo federal chegou a realizar um leilão do estádio. Houve um comprador, mas a Federação Paranaense conseguiu a anulação. E a empresa que havia comprado não recorreu. Foi realizado um outro leilão no dia 28 de junho de 2012. Dessa vez, foi arrematado pelo empresário João Destro, do setor atacadista. João Destro ainda não apresentou nenhum projeto concreto para o local. Em entrevista à Gazeta do Povo, em julho de 2019, o empresário afirma gastar cerca de 500 mil por mês para manter o terreno. Para o local já foi planejado condomínios e até novos projetos de estádios que dependeriam de uma parceria com João Destro, Arena Paratiba em 2015 e também um novo estádio para o Coritiba em 2016. Como se sabe, nada foi para frente e o estádio irá completar 14 anos de abandono, sem um projeto claro para reaproveitar o espaço. E falar do Pinheirão, o que eu posso falar do Pinheirão? Saudade. Saudade de uma época que a gente era dono dessa cidade. Saudade de uma época que a gente saía de casa cedo para chegar no Pinheirão, porque é longe. Saudade de uma época que as arquibancadas tinham uma madeira por cima e a gente tropeçava sempre. Saudade de uma final de Copa Sul muito emocionante contra o Grêmio em 99. E entre tantas outras goleadas e jogos que a gente disputou lá. Inclusive até um período que a nossa sede esteve lá no Pinheirão também. A sede da torcida esteve lá por um tempo também. É isso, saudade. Saudade é o que eu sinto quando eu penso no Pinheirão. Curiosamente, após encerrar as atividades no Pinheirão, o J. Malucelli foi protagonista de um outro estádio famoso em Curitiba, o Ecoestádio Janguito Malucelli. O Ecoestádio, bem em frente ao Parque Barigui, foi conhecido como o primeiro estádio ecologicamente correto do Brasil, com cadeiras colocadas em um barranco na grama, placar e bancos de reservas de madeira. Não havia concreto em nenhuma parte. Um pequeno grupinho de torcida ali de garotos que levavam faixas, os tambores, tudo para fazer uma torcida em tese organizada ali pelo time. Era um grupo pequeno, mas era bem interessante, chamava atenção. Eles estavam em todos os jogos, não faltavam a um jogo sequer, né? E aí tinha até os cantos, assim, pequenos a torcida e chamava atenção, né? O goleiro era o Fabrício, do J. Malucelli, tinha um grito lá, pô, o Fabrício é maior do que Buffon, caiu no Janguito, tá morto. Então, quando ia jogar as equipes da Coritiba, Atlético, eles levavam umas plaquinhas, caiu no Janguito, tá morto, e levavam atrás do goleiro. Então, essa relação muito direta também com o jogador, com os atletas ali, era muito legal.
de acompanhar. E outra coisa eram as cabines de imprensa também, que era um negócio assim que eu achava muito legal de ver, porque quando você ficava na parte mais elevada da arquibancada, o estádio mesmo, a arquibancada ecológica era apenas uma, né, na lateral do campo. A parte superior da arquibancada você tinha as cabines de imprensa, então ali ficavam radialistas tanto da capital, de algumas rádios, eu não lembro especificamente de quais rádios, mas enfim, rádios daqui como da equipe de fora, então a equipe do interior ou a equipe de outro estado. E daí você ficava ali, você conseguia ficar pertinho da cabine, assim, acompanhando as narrações diferentes, toda a cultura local daquelas regiões também que eram faladas ali pela imprensa do time visitante, né? E uma outra coisa que eu lembro, assim, que eu achava muito interessante, que era até o mascote do time, era um coelho, né? Então, volta e meia, em algumas partidas, você viu o coelhinho andando em volta do campo ali, né? Então, é claro, eles tomavam cuidado, ele não entrava no campo, né? Mas em alguns momentos isso acontecia. E tinha-se um cuidado muito grande, né, com o coelho, né? Ele passava atrás do gol ali, acho que ele tinha um local específico que era uma toca. Eu não sei se isso era proposital, se as pessoas ali soltavam ele para andar em volta do campo, para as pessoas assistirem, ou se realmente ele ficava ali e passava durante os jogos. Era bem interessante também essa relação. Mas, como eu falei para vocês, assim, é uma pena ver que o estádio acabou. Eu lamentei bastante quando o time acabou, né, pelo futebol paranaense como um todo, por gostar do futebol regional. Mas entendo também que, por uma lógica comercial, talvez não fazia muito sentido ele continuar, né? O que é uma pena. É mais uma vez a noção do capital, do econômico prevalecendo sobre essa relação da emoção, do sentimento das pessoas com o futebol, que para mim é o que diferencia o futebol de qualquer outro esporte, sabe? Eu acompanho diversos esportes, gosto muito de voleibol, gosto muito de basquete, mas essa mística da torcida, essa relação do torcedor com o campo, com toda a estrutura que envolve o futebol, isso é diferente de qualquer outro esporte. Um estádio criado para ser diferente. Aqui já foi centro de treinamento das seleções da Nigéria e Rússia na Copa de 2014. Além disso, o Atlético também utilizou o estádio para mandar os seus jogos da Série B de 2012. Graças a uma dessas coincidências incríveis que só o futebol proporciona, J. Malucelli e Cianorte abriram um Janguito Malucelli quase 3 meses depois de protagonizarem o último jogo do Pinheirão. Novamente, os visitantes saíram com a vitória, dessa vez pelo placar de 1-0 em partida válida pela Copa Paraná de 2007. Gigante, estádio ecológico, bem localizado, de frente para um parque mais bonito da cidade. Então, realmente, foi uma pena, né, o Jota ter acabado, ninguém esperava, mas devido a alguns problemas que teve, né, com relação acredito que o descenso para a Série B do Campeonato Paranaense deu uma desanimada, porque na verdade eles não dependiam do futebol, né? Eles tocavam futebol porque gostavam, né? E a partir do momento que aquilo que eles gostam eles não vê mais aquele ânimo, né, para jogar uma segunda divisão no Campeonato Paranaense. Acredito que foi esse um dos motivos que eles optaram por encerrar as atividades no clube e enfim, né, tocar o negócio deles. É uma pena, porque era um clube muito aconchegante, todo mundo gostava. Eu passei boa parte da minha carreira lá, sempre fui muito bem tratado. E realmente é uma pena. Atualmente o estádio está abandonado. Com isso, o ecoestádio está mais ecológico do que nunca, com muito mato e até grades de proteção que foram vandalizadas. O cenário é realmente lamentável. Em 2019, o grupo J. Malucelli, que é quem administrava o local, vendeu o terreno para uma construtora, que já confirmou que no local será construído um condomínio de alto padrão e também um centro comercial. Que eu achava muito legal de acompanhar, toda a segurança que tinha no estádio também. Eu lembro de ter jogos que tinha mais policial, mas o corpo de segurança da Polícia Militar era maior do que a quantidade de torcedores, né? Então a relação da PM que acompanhava os jogos era muito tranquila também, porque você não tinha confusão nenhuma. Era um clima muito familiar, muito amistoso, assim. E aí, até no último ano de funcionamento do J. Malucelli, eu acabei não acompanhando no estádio jogos, mas sempre
via pela televisão e torcia para que tivesse continuidade. Infelizmente acabou, né? Eu acredito que talvez quem dirigia a equipe não tenha mais interesse de continuar com o projeto. A história teve fim em 2017, quando o clube perdeu 16 pontos por escalação irregular no Campeonato Paranaense daquele ano, decidindo então encerrar as suas atividades. Ficando agora apenas na história o clube que já teve o estádio mais ecológico do Brasil. Entre os estádios, entre aspas, esquecidos, um deles sobreviveu. A Vila Olímpica do Boqueirão segue sendo patrimônio do Paraná Clube. Atualmente aqui são feitos treinos e jogos das categorias de base do tricolor. Alguns até consideram que essa deveria ser a casa principal do clube ao invés da Vila Capanema. O Pinheiros comprou o terreno da Vila Olímpica em 1975. Ayrton Coelho de Queiroz, então presidente do clube, tinha a ideia de investir em um estádio. A inauguração foi em 7 de setembro de 1983, com uma vitória do Pinheiros sobre o Coritiba pelo placar de 1-0. A Vila Olímpica foi a casa do Pinheiros, até a sua fusão com o Colorado, quando se transformou no Paraná Clube. Nosso pentacampeonato lá, que foi um troço sensacional, teve toda uma caminhada do Boqueirão até a nossa gloriosa Vila Capanema, que está aqui ao nosso lado, né? Mas o foco é falar da Vila Olímpica nossa, né? Um estádio, não é o estádio que a gente projetou para uma coisa bacana, mas é um lugar aconchegante, né? Que nos remete a coisas bacanas, vitória sobre o Coxa, nosso pentacampeonato, vitória sobre o Flamengo, né? Que são coisas assim que você automaticamente já reforça o sentimento, né? O sentimento de amor, o sentimento bom, né? Que nunca faz a gente desistir de ser torcedor do Paraná Clube. Vila Olímpica para mim sempre foi o melhor lugar para ver jogo. É muito próximo do gramado. Era muito perto da minha casa, né? Então para chegar na Vila Olímpica era muito fácil. Da minha ex-casa, né? Que eu morava lá na região sul antigamente, quando eu era solteira. E, cara, o que falar da Vila Olímpica? Eu vi o pentacampeonato lá dentro. A gente invadiu o estádio, a gente arrebentou a cerquinha e pulamos dentro do gramado, e o Regis pedia pra gente parar, pra gente se acalmar, e a galera foi pulando, e o juiz não terminava o jogo. Quando o juiz apitou aquilo, foi uma coisa impressionante, assim. Salve-se quem puder, sabe? A gente foi pra dentro do gramado mesmo, e junto com os jogadores, porque eles permaneceram lá, abraçando a gente, levantando taça. Foi uma festa incrível. Nós viemos de a pé lá do Boqueirão até aqui, porque a festa foi aqui na Vila Capanema, e foi muito lindo. A gente veio atrás do corpo de bombeiros, do caminhão do corpo de bombeiros, né? E foi, para mim foi muito importante esse dia, porque eu me apaixonei pelo Paraná Clube no dia do tetracampeonato, em 96, que eu vi o Paraná Clube no corpo de bombeiros. Foi aquele dia, eu estava dentro de um terminal e eu vi eles passando, aquela torcida apaixonada atrás. Foi ali que eu me apaixonei e iniciei minha caminhada com o Paraná Clube nesse ano, né, de 96. E pude acompanhar o pentacampeonato. Foi para mim, acho que uma das minhas maiores e melhores histórias que eu tenho é essa. Apesar das memórias, a Vila Olímpica do Boqueirão quase sempre ficou em segundo plano. O estádio chegou a ficar inativo por 13 anos, antes do clube decidir usar o local como centro de treinamentos em 2012. Alguns jogos chegaram a acontecer, inclusive partidas com o mando do Atlético, mas a estrutura e o campo de jogo eram muito criticados por quem trabalhava no local. E como não falar do Flamengo também, né? A gente, inclusive, perdi o meu emprego por conta desse jogo. Muito engraçado, meu Deus. Esse jogo contra o Flamengo foi num jogo no meio da semana à tarde, e a gente estava para ser rebaixado, e nós não fomos rebaixados naquele jogo, graças ao Oséias, que jogava no Atlético Paranaense, que estavam jogando no mesmo horário os dois jogos, e a gente precisava de um gol lá, e esse gol lá saiu, e o nosso resultado aqui saiu também, a gente ganhou de 2-1. Isso foi em 98 ou 99? 98, acho que 98. E então, assim,
Eu vi o Romário nesse dia também, tirei uma foto com ele, inclusive. São histórias que eu quero contar para os meus netos, né? Histórias que nos remete a um Sentimento bom, né? Não só um sentimento, mas um passado muito próximo, né? A gente fala aí de 20 e poucos anos atrás, mas quando a gente senta para contar a história, parece que aconteceu tudo ontem. Cada estádio de Curitiba reflete os momentos e a história dos clubes da capital paranaense. Grandes clássicos, momentos épicos e partidas decisivas foram abrigados no Pinheirão, Vila Olímpica e em menor escala no Janguito Malucelli. Estádios que também receberam treinos e jogos de seleções, mas que não resistiram ao tempo, às dívidas e à falta de incentivo. Felizmente, um foi recuperado, mas grandes histórias do futebol e da vida de Curitiba ficaram registradas apenas em fotos, vídeos, textos e na memória das pessoas. Os palcos desses momentos foram desmontados, em grande parte, para sempre.